6 sinais de advertência para dependência em celular por crianças e adolescentes. Olá, eu sou Paulo Pivato e aqui na internet eu oriento mães a desintoxicarem seus filhos do eletrônico sem precisar tirar o eletrônico. Um estudo coreano, ele identificou 6 sinais que a gente precisa estar muito atento em relação a crianças e celulares. O primeiro sinal é quando a criança fica verificando o celular frequentemente sem nenhum motivo. O segundo sinal é quando a criança fica agitada, tensa, quando ela sabe que ela vai precisar deixar o celular de lado durante algum tempo. A gente já vê isso em criança que às vezes está indo para o cinema, às vezes é até uma atividade divertida, mas ela já começa a ter crise de ansiedade ou sinais de ansiedade antes, porque ela sabe que vai ficar sem o celular ou vai ficar com ele desligado. O terceiro sinal é preferir ficar mais tempo com o celular do que interagindo socialmente. Isso a gente também já vê muito em festa de criança. As crianças estão se divertindo e sempre tem um ou outro que está sozinho num canto com o celular. Ele já está preferindo ficar no celular do que brincando com as outras crianças. O quarto sinal a gente vê mais em adolescente, quando a criança fica acordando durante a noite ou quando o jovem fica acordando durante a noite para consultar o celular. Quinto sinal, a gente vê tanto em criança quanto adolescente, que é uma queda no desempenho escolar, isso vem acontecendo muito. E o sexto sinal a gente também já vê muito, que são crianças e adolescentes que ficam distraídos demais quando estão ou no WhatsApp, ou na rede social, ou em algum tipo de aplicativo que ela costuma usar diariamente. Esses sinais, eles ficam parecendo meio óbvios, né, quando a gente pensa, porque que criança hoje em dia não apresenta pelo menos 3 ou 4 desses sinais, quase todas, né? De todos os dispositivos eletrônicos, esses estudos estão mostrando que o celular foi o mais aceito por crianças e por adolescentes de todos os outros. E essas pesquisas mostraram que ele é o mais aceito porque ele é portátil. A criança pode levar ele para onde ela quiser, ela pode esconder. Então tem muito caso de criança que esconde o celular para usar durante a noite embaixo da coberta sem os pais perceberem. Então ele é o dispositivo que é mais fácil de burlar as regras, né? Tem criança durante a aula que coloca atrás do livro, finge que tá assistindo aula e tá assistindo alguma coisa, ou jogando alguma coisa, ou na rede social durante a aula. Então ele é o dispositivo mais utilizado por essa facilidade de burlar as regras. Também foi verificado que ele é o dispositivo onde as meninas se viciam mais do que os meninos. Principalmente porque as meninas tendem, não necessariamente é uma regra, claro, mas numericamente elas tendem a se envolver mais com as redes sociais, mais com os dispositivos de comunicação do que os meninos. Os meninos tendem a viciar mais nos jogos eletrônicos. E aí, é claro que para utilizar a rede e para se comunicar, o celular é muito mais viável, né? Os garotos, eles tendem a primeiro se viciar nos videogames, né? Ou se viciarem mais nos videogames. Então teve a fase do Xbox, hoje em dia é a fase do PS5. Então o sonho de consumo deles é ter um PS5, só que quando eles vão chegando perto da adolescência ou pré-adolescência, eles vão sacando que quem joga no computador acaba tendo uma certa vantagem, porque parece que pelo comando de teclado e mouse eles conseguem atirar melhor, eles se tornam jogadores melhores. Então eles pelo menos isso eu observo, eles saem do console, do videogame, e vão atrás de ter um PC gamer, né? Que são aqueles PCs montados para jogo, com teclado colorido, com uma cadeira de jogador, com um mouse que parece uma nave espacial. E aí eles acabam se viciando mais no computador gamer e as meninas mais no celular. Embora os garotos, quando chega à noite, que eles precisam desligar o computador, porque os pais já não aguentam mais os gritos dos jogos online e tal, e chegam na hora de dormir, nesse momento eles migram para o celular, porque aí eles escondem o celular e à noite eles ficam, vários casos que os pais não fazem nem ideia, mas eles estão ali à noite assistindo gameplay no YouTube, então eles seguem a dependência mudando o dispositivo, indo para o celular. A Coreia do Sul foi um dos primeiros países que
que começaram a estudar os efeitos negativos do excesso de eletrônico para criança e adolescente. Vai ter sempre um gato miando nos meus vídeos, eu não tenho mais como cortar. Então, eles foram os primeiros a observar esse fenômeno. E a gente percebe que tudo que acontece lá primeiro vem para o Brasil. É interessante porque as influências brasileiras, elas geralmente vinham dos Estados Unidos, né? Agora é bem comum essa influência, e principalmente essa influência negativa, não negativa porque vem deles, mas é um fenômeno que migra, né? Então a gente vê que o que os coreanos estavam falando alguns anos atrás, que a gente falava, isso nunca vai acontecer aqui, já está acontecendo com as nossas crianças em relação ao vício em eletrônico. Então eles estão sempre um passo à nossa frente em relação às pesquisas. E eu gosto de verificar as pesquisas dos coreanos, porque a gente vai tendo uma ideia do que vai acontecer aqui, principalmente nessa área de psicologia. E aí esse estudo mostra altos índices de ansiedade, de solidão e de depressão entre usuários compulsivos de celular. O que a gente ainda não sabe é se o abuso do celular e da internet está causando depressão ou se é a depressão que faz com que essas crianças e jovens se apeguem ao uso do celular. E aí, quanto mais ansioso ou mais solitário é esse jovem, mais ele procura a interação via celular, a amizade via internet, e não mais pelo real. Quando chega no fim da infância e começo da adolescência, o jovem ele anseia por esse contato social, ele anseia pelo outro, ele anseia pelos pares, ele quer pertencer a um grupo. E aí quando esse desejo do outro pelo outro não é correspondido, esse jovem rapidamente é arrastado para as relações virtuais, porque nela é muito mais fácil ele se comunicar, é muito mais fácil ele fazer algum tipo de amigo. Então ele é arrastado naturalmente para as relações virtuais. E aí a gente conclui que a baixa autoestima, o medo da rejeição e a necessidade de aprovação são fatores que fazem essa criança ou esse jovem se viciarem de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil no celular ou na internet. E aí o que se verifica é que pessoas, e aí tanto vale para criança quanto adulto, que tem que tem baixo autocontrole, que são pessoas mais impulsivas, mais agressivas, eles se voltam também de uma forma muito mais fácil para o vício em eletrônico do que uma pessoa que é um pouco mais autocentrada. E aí surge uma relação estreita entre agressão e vício em internet, vício em celular. E aí, por ter acesso à internet mais fácil e com maior frequência, o celular passa a ser o dispositivo onde se produz mais agressão ao outro pela internet. Essa ideia de anonimato online gera uma falsa sensação de que a pessoa não é responsável, além também de que ela diminui o risco, né? É diferente uma criança querer ser valente, ou um adulto também querer ser valente ao vivo, do que quando ele está por trás de uma tela. As pessoas tendem a ficar muito mais valentes e muito mais agressivas e muito mais sem controle, intermediada pela tela, do que na vida real. E isso gera entre as crianças o tal do cyberbullying, né, que é o bullying feito principalmente via softwares de comunicação e redes sociais. As tretas em família, que a gente sabe que acontecem nesses grupos de família em WhatsApp, por conta de política e de várias outras questões, e os cancelamentos em geral, ou as comunicações em geral em rede social, onde às vezes são coisas tão agressivas que a pessoa não falaria ao vivo quando alguém estivesse expondo alguma coisa, mas que pela rede social ela se sente tranquila para criticar ou para ofender as pessoas sem um discernimento maior. Então, essa desinibição online por conta do anonimato, gerando um comportamento agressivo, a psicologia está chamando de desindividualização. Esse fenômeno é muito interessante e é algo que eu estou pesquisando bastante para fazer um vídeo específico sobre ele mais para frente, assim que for possível. Mas é um fenômeno que acontece muito, que a gente fala muito pouco, e é um caminho que começa na infância, mas que ele está permanecendo ou ele está se potencializando na vida adulta. E aí, para concluir,
por não conseguir se autorregular, essas crianças elas estão ficando cada vez mais viciadas nos dispositivos eletrônicos, principalmente no celular. E aí cabe aos pais e aos professores, aos educadores, servir como um autorregulador, ou uma ponte, ou uma barreira entre a criança e os dispositivos eletrônicos, ou entre a criança e o celular. Se os pais e professores servirem como essa barreira ou como essa ponte, essa criança vai ter uma vivência dentro do eletrônico do qual ela não vai conseguir fugir, né? Ela vai precisar ter, mas vai servir como uma ponte para que ela acesse esse outro lado de uma forma mais saudável. E para isso, tanto pais quanto educadores, antes de tudo, e aí grande parte de estar fazendo esses vídeos serve para isso, antes de tudo vocês precisam compreender, entender e estar a par do que isso tudo ou do que esse excesso está causando, né? Para depois a gente ter ferramentas específicas e comprovadas para intervir nesse vício do eletrônico antes que ele aconteça, que é o que eu estou pregando sempre. A prevenção vai ser o melhor caminho para a gente salvar essas crianças do lado ruim dos eletrônicos. Se você gosta desses conteúdos ou se você quiser saber mais, eu fico à disposição. Se você conhece alguém que você queira encaminhar esse vídeo, por favor, fique à vontade e a gente se vê no próximo vídeo.